Brasil sem tilápia, entenda o que significa a inclusão do peixe em lista de espécies invasoras. Apesar de preocupação dos criadores, o governo nega que cultivo será banido. Já imaginou o Brasil sem tilápia? A inclusão dela na lista nacional oficial de espécies exóticas invasoras da Comissão Nacional de Biodiversidade, CONABIO, gerou preocupação entre os produtores que temem novas restrições à criação que é o peixe do Brasil. Uma espécie é considerada invasora quando ela começa a aparecer em lugares em que não é nativa. Nesse caso, a tilápia, elas têm aparecido em rios fora das áreas de produção, o que causa desequilíbrios ambientais, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Já a característica exótica é porque a tilápia não é nativa do Brasil, mas do continente africano e da bacia do Rio Nilo. Por isso, ela é chamada de tilápia do Nilo, e o nome científico é Ormes nilóticos. Medida, porém, implica em banimento do uso do cultivo de tilápia, informou o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, ainda vai dar para comer tilápia do Brasil. A instituição ressalta que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, é responsável por autorizar o cultivo de espécies exóticas, o que ele permite a criação de tilápia. Não há, portanto, qualquer proposta ou planejamento para interromper essa atividade, disse o Ministério em nota ao G1. Mas o que muda na prática com a inclusão do peixe na lista? Segundo o Ministério, ela serve como uma referência técnica para políticas públicas e ações de prevenção e controle ambiental. Mesmo assim, o setor teme novas exigências do IBAMA que podem atrasar o início da criação e dificultar o acesso ao mercado externo, disse Jário Jundi, diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, ABPesca. O tema também gerou divergência dentro do governo. Os Ministérios da Agricultura e da Pesca e Aquicultura discordam do meio ambiente e da pesca, avaliam que a medida pode dificultar ou encarecer a produção. Por isso, o Ministério prepara um parecer técnico para pedir à Conabio que retire a tilápia da lista, informou a diretora do Departamento de Aquicultura em Águas da União da Secretaria Nacional de Aquicultura, Juliana Lopes da Silva. Em estarem na lista, a tilápia e o javali é desproporcional, afirma Silva. Tilápia invasora, apesar de a característica de peixe serem avaliadas apenas no momento em que se definem as estratégias de controle, pesquisas demonstram que a tilápia possui características que fazem ser considerada uma ameaça para ambientes em que não é nativo. O professor de Ecologia do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná, UFPR, e especialista no assunto, Gian Vituli, lista algumas. Confira abaixo. Territorialista. O peixe pode competir com outras espécies nativas. Predadora. Era onívora, ou seja, come planta e carne. Por exemplo, outros peixes. Mudança do ecossistema. A tilápia pode afetar a quantidade de nutrientes e produtividade dos lagos. Escape das áreas de produção. As tilápias que escapam dos criadores já foram encontradas em áreas de preservação, como as do Rio Guarangaçu, no Paraná, onde Vituri trabalha há 30 anos. O biólogo da UFPR também publicou um estudo que identificou a tilápia, que é um peixe de água doce do mar. O peixe é muito resistente, inclusive em ambientes poluídos, e conseguiu se adaptar à água salgada. As tilápias que escapam também podem levar parasitas que contaminam os peixes nativos. As fugas aumentam em períodos de elementos climáticos extremos, explica o pesquisador.
Mesmo que eu faça um tanque 100% seguro, vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul da cheia do ano passado. Escaparam milhares de tilápias de cultivos muito bem feitos, afirma. Quais cuidados o setor toma? O Ministério da Pesca afirma que o licenciamento ambiental já prevê medidas para fugas, como a reversão sexual dos peixes em machos. Segundo a diretora Juliana Lopes da Silva, quanto menos fêmeas escapam, menor risco de reprodução da natureza, mas ela reconhece que nem todos os peixes passam pela reversão. O pesquisador Gian Vittori, porém, diz que já encontrou várias fêmeas com ovos. Segundo ele, isso ocorre porque elas são menores que os machos e conseguem escapar com mais facilidade. Silva aponta que os produtores tentam evitar escapes da seguinte maneira: criação em tanque-rede. O método usa gaiolas dentro dos reservatórios, lagos ou rios. Elas precisam ficar fechadas o tempo inteiro. Criação e viveiro escavado. A técnica usa tanques cavados do solo, usando água acumulada a partir de nascentes, poços, córregos, rios ou da chuva. Para evitar escapes, são implementados lagoas de decantação e barreiras físicas. Mesmo assim, esses métodos não são totalmente seguros. O escape de alguma forma vai acontecer, mas o que eu posso te garantir é que não é isso que o produtor quer, porque cada tilápia que escapa é o dinheiro do produtor indo embora, diz a diretora. Virtuli acrescenta que é possível criar tecnologias como barreiras elétricas para reduzir as fugas, mas isso exige grandes investimentos. Entenda do vídeo abaixo como é a produção de tilápias no Brasil, como a lista foi montada. O Ministério do Meio Ambiente aponta que a lista foi montada a partir de um extenso trabalho de pesquisa científica. Com um total de 247 artigos, livros e publicações científicas variadas, todos com referências da identidade do nível de espécies. Outra fonte utilizada é a Base de Dados Nacional de Espécies Exóticas Invasoras, Instituto Oroz 2021, explica em nota o G1. O órgão também disse que considerou as relações comerciais do Brasil com países que têm espécies capazes de se adaptar aos biomas brasileiros. Segundo o Ministério, foram feitas 2 consultas públicas com participação de especialistas e instituições da sociedade civil. Nessas consultas, houve sugestão para incluir ou retirar espécies da lista. Estes foram só alguns dos processos de coleta e checagem de dados de forma criteriosa e técnica para todas as espécies, incluindo a tilápia, diz a nota. Jairo Gundi, diretor executivo da Abipesca, afirma que a associação não teve acesso a informações e não foi consultada. A lista inclui 60 espécies de peixes-areia e dezenas de outras categorias, como a beira africanizada, a manga, a goiabeira e os javalis selvagens. A Comissão de Agricultura aprovou na segunda-feira, dia 30, o convite à ministra Marina Silva para esclarecer a entrada de tilápia na lista. O que diz quem é contra? Ainda do governo Bolsonaro, em maio de 2022, o Ministério da Agricultura publicou uma lista de espécies domesticadas que inclui tilápia. Para a diretora do Ministério da Pesca, uma mesma espécie não pode estar em 2 grupos. Contudo, o pesquisador da UFPR discorda da lista da agricultura. Quase todas as espécies de peixes não são domesticadas como galinha, por exemplo. A tilápia nunca será galinha, afirma. A diretora, por sua vez, lembra que muitas espécies produzidas no Brasil são exóticas, ou seja, vieram de outros países.
Não é porque a gente escolheu a tilápia em detrimento de outro peixe nativo do Brasil, é que ela tem viabilidade econômica, social e tem viabilidade de cultivo. Veja abaixo algumas das consequências que os produtores e o Ministério da Pesca acreditam que a medida pode causar: aumento do custo. Segundo Silva, o licenciamento ambiental pode ficar mais caro. Atrasar a abertura de novos mercados. Para a diretora, a medida fere a imagem do Brasil na hora de negociar a exportação. Insegurança jurídica. Silva se preocupa por não existir uma legislação que trate de produção comercial de espécies invasoras. Então existe uma lacuna aí no meio que pode gerar uma insegurança jurídica, diz. Gante da APPesca concorda. Essa lista vão inviabilizando as exportações, vão criando amarras e burocracias. Isso causa um desestímulo e uma insegurança jurídica muito grande no setor. Ele defende que o governo publique no Diário Oficial da União uma garantia de que a produção não será proibida. Embora o Ministério do Meio Ambiente tenha publicado que não será erradicada a reticência, o setor não confia mais nessas conversas, porque o que vale é o que é publicado no Diário Oficial da União, afirma. Todos os regulamentos sanitários e ambientais estão sendo cumpridos, então não justifica fretar com esse tipo de situação completa. Demora para iniciar a criação para o diretor executivo da APPesca. A nova lista deve atrasar ainda mais a liberação das licenças de criação, hoje em questão de 2, 3 anos, o que já é um absurdo que você consegue ter um licenciamento para começar a produzir, afirma. Segundo ele, o produtor precisa de várias autorizações, como a da Agência Nacional de Águas, da Secretaria de Patrimônios da União, SPU, do órgão ambiental estadual, da outorga de uso da água da União e do cadastro ambiental rural, CAR.